nos elegeu nele. Todos fomos eleitos em Cristo Jesus. O que torna um candidato da República, né, apto a ser candidato, né? Ele tem uma série de requisitos a serem cumpridos. Hoje em dia nós temos o tal da ficha limpa, né, que barra algumas candidaturas. Não vou entrar no mérito honesto de todas as leis, mas o que nos colocou como candidatos a essa eleição? Simplesmente Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse foi o requisito em que a nossa atração no corpo de Cristo requeria, para que naquele dia nós estivéssemos atraídos no seu corpo. O que Paulo fala? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entendam, amados, todos nós adquirimos a qualificação, aos olhos humanos péssima, né, do pecado, aos nossos olhos com um entendimento excelente. Porque se não tivesse o pecado em nós, amados, a gente não seria atraído no corpo de Cristo. Não haveria necessidade de sacrifício, não haveria necessidade de redenção. Mas houve. E todos nós, enquanto pecadores e atraídos naquele corpo, com uma única mentalidade, amados, e é o que Paulo tenta trazer aqui, de renovação, de transformação. Nós temos que entender, amados, que essa vida velha, a qual nós recebemos desde o nascimento, ela não presta, a não ser para nos lançar fora. E vamos ler João capítulo 15? João capítulo 15, versículos 4 a 6. Olha como interessante. A única coisa, amados, que o velho homem vai nos dar, é isso que está escrito. Estai em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira? Assim também vós não podeis dar fruto, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará e o apanham, lançam no fogo e ardem. Este é o destino, amados, de todos que permanecem no velho homem. Amados, é uma condição onde o velho homem não consegue buscar uma nova vida ou uma forma de melhorar a sua vida se o seu coração ainda não foi trocado. Como Jeremias fala que enganoso é o coração, no versículo 9 do capítulo 17, ele é corrupto, ele almeja o mal, ele só pensa em fazer o mal. E somente é Deus quem o conhece, somente é Deus quem o sonda para saber as intenções do coração. Porque o que a gente expõe externamente, às vezes é muito fácil, amado, se vestir muito bem, se fazer como uma pessoa muito boa, ser agradável a todos na medida do possível e não ser uma nova criatura. E Deus não te quer por aparência. Ele não te quer pelo exterior, amados, porque isso tudo vai perecer. Isso tudo há de a terra ficar e tornarmos ao pó. Por isso que Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ali nosso amado Salomão diz que ao pó nós viemos, amados. E sim, nós somos formados, como Adão foi feito e formado. E ao pó nós retornaremos. Amados, se eu fui ressuscitado com Cristo, agora eu busco as coisas novas, as coisas da direita, as coisas celestiais, e não mais as que são da terra. Porque se eu ainda não fosse ressuscitado com Cristo, a minha própria natureza quer buscar as coisas terrenas. Isso é natural do homem. Isso é natural do velho homem, né? Por isso que depois ele dá duas listas citando, deixai a mentira, deixai a porfia, deixai toda a maledicência, a vil concupiscência, toda a idolatria, a avareza. Tudo aquilo, amados, que são aspectos do velho homem. Coisas que não combinam mais com o novo, o que se foi renovado. A partir do momento que agora eu fui ressuscitado com Cristo, nossa mentalidade muda, o nosso pensamento muda, a nossa forma de querer agradar a Deus muda. Por isso que o novo nascimento, amados, ele é tão bem traduzido como a transformação completa do ser humano. Nada fica de fora da regeneração, tudo é transformado. É moído, aniquilado na cruz, Romanos capítulo 6, versículo 6, é moído e aniquilado na cruz para que não restasse nada do velho homem, e aí sim, após o sepultamento e a ressurreição, vir o novo. O que Paulo disse? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. E o 7? Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Por isso que em todos os versículos ao qual nós citamos, o velho homem, ele é destruído, ele é aniquilado. E só tem um ser capaz de fazer isso, amados, ao qual é Cristo Jesus. Único e suficiente destruidor do pecado.
O único candidato ao sacrifício. Mas isso eu tenho certeza na minha vida. Se houvesse qualquer um outro homem que pudesse morrer pela nação, certamente seria feito assim. Mas o pecado ao qual sucumbiu toda a humanidade não deixou nenhum candidato apto. Somente Cristo, ao qual não nasceu da nossa forma normal, não nasceu no pecado, não nasceu na consciência, não nasceu no velho homem. Nasceu o santo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossos corpos. E o 11? Porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por que eu estou morto, amados? Porque a minha vida não vale mais para nada. A vida de Cristo tem que transparecer na minha vida. Por isso que agora eu vivo, morto para o mundo, mas vivo para Deus e carregando a vida de Cristo. Para que as pessoas tenham ciência e vejam isso, amados. O trazer por toda parte e sempre é contínuo. É uma condição contínua. Sabe, quando nós tratamos sobre a santificação, que é a última parte desse texto, eu me revisto de Cristo Jesus para aquele que se renova, para aquele que muda a minha vida e transforma a minha vida, revestindo do vínculo da perfeição, ao qual é o amor, ao qual é irreparável e não tem sombra de mancha de dúvida. Me revisto do amor ao qual é Cristo Jesus. Tá, mas quando eu falando de amor, vos revestivos de Cristo. Ele é o vínculo da perfeição. Por que perfeição? Vamos voltar ao capítulo anterior? Também nele estáis perfeito. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Em Cristo, nós estamos perfeitos. Pastor, mas eu falho tanto. Não estamos falando das falhas aqui, tá, mas estamos falando de toda a suficiência de salvação. Eu estou perfeito e suficientemente salvo em Cristo Jesus. Por isso que a continuação do texto vai nos levar à crucificação. Foi ressuscitado, havendo riscado a cédula que era contra nós, agora expôs a vergonha a todos aqueles que estavam de fora e me regenerou em Cristo Jesus. Por isso que nele nós estamos suficientemente, sabe, mas capazes de sermos salvos. Não há nada que o ser humano consiga fazer, amados, para se encaixar aí, tá? Nada. É o poder de Deus trabalhando através de Cristo Jesus para nos regenerar. E o que o escritor disse? Também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles.